Olá, meu povo. Esse é mais um vídeo. Eu e meu esposo estamos aqui. Tá um frio de lascar. Essa tarde fria. E eu tô pedindo para ele contar algumas histórias que ele também conhece. E ele resolveu hoje contar uma história de assombração. Então, eu espero que vocês todos estejam bem, gozando de plena saúde e paz. E que Deus esteja abençoando cada um. E senta, que lá vem a história. Vamos, Assis, contar a história? Pois é, quando eu era criança, meu pai contava a história da assombração, essas coisas aí. Coisa que ele disse que já ouviu o pai dele contar, né? Quando ele era criança também. Então, dessas histórias eu lembro, eu lembro de uma que ele contou, que existia lá um fazendeiro, lá onde eles moravam, lá por Bragança Paulista, né? E diz que esse fazendeiro aí era muito rico, mas era muito miserável, muito avarento, não dava nada para ninguém. E ele guardava o dinheiro dele debaixo da terra, né? Guardava ouro, ponhava naquelas vasos, né? Naquelas botijas que eles falavam, né? E enterrava para ninguém ver, para ninguém saber. E, e aí ele viveu muitos anos, até que ele morreu, né? E ficou lá essas botijas enterradas, cheias de ouro, de dinheiro. E dizem que quem morre, quem faz isso, enterra dinheiro, diz que quando morre não tem sossego, né? A alma fica penando aí pelo mundo, pelas trevas, né? Que não tem paz, não tem. E vive perturbando os outros, né? E então, depois que ele morreu, a casa ficou lá vazia, e a gente morar lá, né? Mas não conseguia, porque diz que na primeira noite que a pessoa entrava na casa já ficava assombrado, porque diz que apareciam dentro do forro da casa, né? Aparecia uma voz lá pela meia-noite, sempre depois da meia-noite. Aparecia, escutava essa voz, né? Que dizia, e essa voz dizia assim, olha que eu vou cair, olha que eu caio, né? Então o pessoal escutava, via isso, tarde da noite, e se assombrava e ia embora no outro dia, não ficava. Aí tinha um sujeito lá, disse que era muito corajoso, né? Falou, eu vou lá, vou ficar nessa casa lá, vou ver o que é esse negócio aí. Aí disse que o cara foi lá, de noite foi pro quarto dormir. Aí disse que lá pra meia-noite começou, né? Um barulho em cima do fogo lá e de repente falou assim, olha que eu caio. Aí o cara falou, olhou pro fogo e falou, pode cair, né? Aí disse que falou, pode cair, caiu uma perna, né? Ixi, o cara não tinha medo? Deus do Uma céu. perna de gente, né? Caiu. Aí falou de novo, né? Olha que eu caio. Aí o cara falou, cai, pode cair. Aí disse que caiu outra perna. E assim foi, né? Aquela voz ia falando, olha que eu caio. E o cara falava, cai. Aí disse que caiu um braço, depois caiu outro braço. E foi caindo, caiu o tronco, depois caiu a cabeça.
Aí diz que depois que caiu tudo, as partes do corpo, né? Aí diz que se juntou, formou aquele corpo. E era desse fazendeiro, né? Que tinha morrido. Pode ir até os Que 10. era o dono dali, né? Daquela casa, de todas aquelas terras. Aí eu o corpo ali que se formou, o fazendeiro, né? Falou pro cara, falou, ó, você é muito corajoso e você me salvou, né? Você teve coragem de enfrentar o negócio. Agora eu preciso que você vá no lugar que eu deixei enterrado minhas riquezas, para você desenterrar aquilo e dar um fim naquilo, né? Porque para mim poder descansar. Que até hoje eu vivo vagando pelas trevas e não tem sossego. Aí disse que o cara foi junto com o defunto lá. Aí o fazendeiro mostrou para ele o lugar, né, que estava enterrado lá. O cara cavou, achou as botijas, umas tinha ouro, outras tinha dinheiro, moeda. Aí O cara ficou rico. desenterrou tudo aquilo, ficou rico, desde que andou dando um pouco para alguém, para parente, não sei. E disse que isso foi verdade mesmo, disse que o cara ficou rico. E aí isso desapareceu, a assombração da casa. Né? Aquela voz nunca mais apareceu, sumiu tudo. E é isso que eles contavam lá de alguma. Contava muita história, mas eu lembro bem dessa. Não lembro muito das outras, não. Eu era muito pequeno ainda. E aquela que teu tio se perdeu, viu a luz e... Você não sabe contar essa? Eu não lembro direito, não sei nem que. Nossa, Cis, você teria coragem de ficar nessa casa? Com coisa... Eu vou cair. Você tinha coragem? Não. Meu Deus do céu! Você não tem mais uma história para contar? Não. Conta a história do teu tio, que sua mãe disse que ele vinha de carroça. Eu não lembro direito. Não lembro mais. Então, pessoal, essa foi mais uma história que meu esposo contou, mas a minha sogra também contava uma história que diz que o irmão dela vinha vindo de noite, de carroça, num sítio. Isso é verdade. Ela disse que era verdade. Lá em Bragança Paulista, para lá, para aqueles lados. E ele gostava de tomar umas pinguinhas, né, seus tio, né? Era Oscar, será? Era, né? Oscar. E, então, daí ele vinha vindo, de repente ele viu uma luz, começou a atrapalhar a visão, aquela bola crescia, e ele foi ficando com medo. De repente veio que nem um vento assim, enrolou tudo e ele perdeu o sentido. Era uma coisa muito estranha. E quando ele acordou, ele estava no meio de um espinharal. Era muito espinho, ele não conseguia sair daquele meio. Estava todo enlinhado no meio daquele espinho. E ele não conseguia sair dali, não conseguia. E porque daí, depois de passou tudo aquilo, quando ele acordou, ele estava nesse lugar. Daí ele não conseguia. Saiu de lá todo latanhado, todo machucado. E foi difícil para ele sair. E daí ele nunca mais quis saber de sair de noite, tomar uns goróis muito tarde da noite e passar naquele lugar que as pessoas já tinham dito que lá era um lugar ruim de passar, que via assombração. E também lá onde eu morava, quando eu era criança, lá no sítio, tinha um lugar também que as turmas apelidaram de as bananeirinhas, as bananeiras. É porque tinha aquelas bananeiras baixinhas que dava aqueles cachos enormes, que era uma banana caturra enorme, que dava uns cachos grandes e a banana bem bonita, grossa, bonita. E ali diz que toda vez quando passava as pessoas à noite, escutavam um ronco assim de porco, que nem que fosse uma porca chamando os porquinhos. E escutava os porquinhos também chorando atrás da porta, assim.
Aí diz que um dia ia passando esse mesmo rapaz contou a história pra gente lá no sítio. Ele vinha passando, escutou o ronco e ficou curioso para ver. Ah, a turma fala que é assombrado esse lugar, mas não é não. Deve ser algum porco que escapou de alguém aí, tá aí por aí andando no meio do mato com os porquinhos. Aí quando ele desceu do cavalo e foi ver que tinha uma porca grande, branca, com um monte de porquinho, tudo atrás, chorando atrás dela. E ele sentiu arrepio, ele viu que não era de verdade, era uma assombração. Ele amontou nesse cavalo, mas saiu que nem uma bala, mas que, olha, ele disse assim que ele não sabe como que ele parava em cima do cavalo. De tanto medo que ele ficou, que ele tremia e perdeu até a fala de tanto medo. Chegou na casa dele que não podia nem falar, ele estava em cima do cavalo, indo o cavalo, praticamente chegou em casa sozinho, sem mesmo a direção do cabresto, de tanto medo que ele ficou. E daí ele falou assim, de noite por aquelas estradas, nunca mais eu quero saber de passar. As pessoas eram assim, né? Tinha medo das coisas depois que via mesmo, que não era só a conversa que as pessoas diziam. E eu conheci esse lugar. Só que a gente quase nunca passava ali de noite, mesmo porque eu era criança nesse tempo e eu era medrosa, mas eu tinha um medo de assombração terrível, porque meu pai contava muita história de assombração e eu tinha muito medo, então eu não gostava muito de sair à noite. Quando saía à noite, saía com meus irmãos, que era um monte de irmão e irmãs, eles saía para ir em bailinho, para ir em terço, nessas coisas, mas eu queria ir sempre no meio, nem atrás, nem na frente, eu ficava sempre procurando um meio de ficar no meio de todo mundo, para poder passar. Eu tinha muito medo. Então essa é mais uma história, é mais um conto, algumas coisas é verdade, outras pode ser que não, pode ser mentira, pode ser fruto da imaginação, mas é a história que o povo conta, não é? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ele quer, espero que vocês todos estejam bem, estejam felizes, estejam em paz e até mais. Até o próximo vídeo. Até mais.